A gente recebeu uma história que eu me identifico demais com ela. Quando eu vivi ali os meus 20 aos 22 anos, eu passei por isso. E eu queria que você lesse, porque eu acho que muita gente que segue a gente vai se identificar. Também acho. Bora lá. Deia, Jal, queria muito a ajuda de vocês. Tenho 26 anos, sou cristã evangélica e namoro há mais de 3 anos. Tivemos algumas relações e na maioria das vezes interrompemos por acreditar que estamos fazendo no tempo errado. Isso traz muita culpa. Já tentamos parar várias vezes, mas sempre voltamos às práticas novamente. O que costuma acontecer é masturbação ou sexo oral, que são as formas mais comuns e rápidas de chegar no orgasmo. Porém, eu nunca cheguei lá. Acredito que seja por conta dos meus princípios. Isso acaba causando um bloqueio. Mas às vezes eu penso que pode não ser só isso. Acho que pode ser o formato da minha vulva. Meu clitóris é muito pequenininho e o prepúcio é bem grande. Assim como os pequenos lábios, que também são bem grandes. Por isso, acho que me impede de sentir prazer tanto quanto eu deveria. Tanto que no oral nem prazer eu tenho. Minha pergunta é, pode ser esse o motivo de não conseguir atingir o orgasmo? Ou seria mais pelas questões emocionais e mentais? Orgasmo, né, amor? Orgasmo, prazer, tudo que envolve as nossas emoções, as nossas crenças. E é um pouco de cada coisa. A gente precisa pontuar algumas coisas aqui. A gente tem que falar da parte da saúde, porque a Deia é fisioterapeuta pélvica, manja muito de saúde da mulher. E a gente vai falar um pouco da crença. Eu vivi essa parte da crença. Eu comecei a namorar e um jovem cheio de testosterona, com a garota também, com sua testosterona. Claro que a gente fazia sexo antes do casamento. É óbvio, a maioria das pessoas fazem sexo antes do casamento. Só que muitos falam que não, e muitos enganam e acreditam quem quer, ok? Eu fazia sexo antes do casamento e frequentava a igreja. E como que você se sentia? Me sentia muito mal. Isso me fazia mal, porque eu sempre achava que estava em pecado. E aí, tudo era muito rápido, era muito precoce. O sexo sempre foi meia boca. Quando você está fazendo algo errado, você vai fazer para acabar logo, porque você não vai se entregar totalmente a isso. Eu já tinha escolhido a mulher para casar no meu coração e ela já tinha me escolhido. E mesmo assim, a gente achava que estava errado. Isso trouxe consequências. Quando a gente casou na igreja e no papel, eu sempre achava que estava em pecado. Isso me fazia muito mal. Você não se livrou, não resolveu o problema? Não, eu casei e eu continuava com o mesmo sentimento. Eu estou em pecado, eu estou em pecado, eu estou em pecado. Cara, eu via Deus como um cara que sempre estava me julgando ou me condenando. Eu não pelo prazer, pela intimidade. Pela intimidade, pelo prazer, de maneira geral. Hoje eu vejo Deus na minha vida de uma forma muito diferente, né? Hoje eu tenho uma construção com Deus, com o Evangelho, de uma maneira abençoadora, de uma maneira acolhedora, de um Deus de misericórdia. Então essas coisas hoje já não me prendem mais, o Jal, tá? E eu acredito que emocionalmente e que psicologicamente realmente dá uma estragada, dá uma judiada, porque você fica fazendo coisas que, como ela falou, os princípios dela acreditam não fazer. Então ela não, para a mulher gozar, o que ela precisa fazer? Ela precisa estar relaxada. Ela não consegue estar relaxada porque os princípios dela, o que ela acredita, a religião não permite. Então fica muito difícil para ela relaxar e ter prazer. Eu estou falando em formato de crença, né? Mas aí tem a parte sexual, que é a parte que ela falou do prepúcio, que é a parte que ela falou da vulva. Sem dúvida nenhuma que a culpa, ela estraga a nossa sexualidade. Toda a culpa, seja por causa do que eu aprendi na igreja, ou por causa do que eu aprendi dos meus pais, ou por causa do que minha avó me falou, todo tipo de culpa, ela realmente, como já falou, ela dá essa estragada, ela contamina um pouco, ela dificulta todo o processo de prazer, de entrega, de entender sexo como algo saudável, como algo bom. Então, de imediato, para as pessoas que chegam até a gente, ou para as pessoas que já foram no consultório, com esse tipo de conflito, se você acha errado, não faça até que você ache certo. Por quê? Porque se você continuar fazendo, achando que é errado, você vai ter problemas. Sem dúvida que você vai ter problemas, não só na sua parte sexual. Daqui a pouco você começa a ter problemas no seu relacionamento também. Isso aconteceu com você? Aconteceu, é muito natural. Então, isso é algo que para você resolver, ou você vai se questionar, ou você vai conversar com as pessoas que trouxeram para você essa crença de que isso é errado. Você precisa questionar isso, porque questionar é saudável. E se você acreditar que sim, é errado, não faça sexo, porque se você fizer, vai te fazer mal. Agora, talvez não seja esse o motivo de você não estar conseguindo chegar lá.
tamanho de clitóris, tamanho de lábios internos, lábios externos, não determina a quantidade de prazer e não determina a capacidade de uma mulher ter um orgasmo. Porém, existe uma condição muito específica que é a atrofia de clitóris, que geralmente acontece por quê? Por falta de hormônios, por falta de testosterona. E aí, quando o clitóris é atrófico, pode sim prejudicar a sensibilidade. Outra coisa importante é, quando o prepúcio é muito grande, a gente tem uma condição que é muito parecida com a fimose, e aí também pode dificultar a sensibilidade do seu clitóris. Então, a primeira coisa que eu te digo é, procure uma ginecologista, conte para ela o que acontece, as observações que você tem a respeito do seu clitóris, da sua vulva, procure também um fisioterapeuta pélvico para poder fazer uma avaliação, e você já elimina um problema da sua cabeça, do seu corpo, do seu dia a dia. A questão da crença é uma coisa que você vai demorar um pouquinho mais para trabalhar e você vai precisar fazer isso em conjunto com seu parceiro e muito provavelmente com o suporte de um psicólogo.